todos! No vídeo de hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre a família, né, a instituição família dentro de um modelo bíblico e tentar fazer um paralelo com um modelo de família na sociedade atual. Então, para isso, é necessário quebrar alguns paradigmas, né, que nós aprendemos a respeito de família, porque eu vou me ater à Bíblia somente, né, ao que o modelo bíblico propõe. E o meu objetivo não é mudar o conceito de família que cada um já tem em mente, porque cada um escolhe para sua família aquilo que acha melhor, né? No meu caso, se eu fosse constituir uma família, eu gostaria de constituí-la seguindo o padrão bíblico, né? Porque os valores bíblicos são eternos, né? Já os valores da nossa sociedade são transitórios, né? Eles mudam conforme a época, né? O que eu vou falar hoje, provavelmente você não ouvirá em nenhum outro lugar, nem mesmo nas igrejas, né, em nenhum lugar do sistema religioso, né? Bom, em primeiro lugar, para o casamento, né, como o homem tem a responsabilidade de sustentar a casa, né, o homem sempre precisou adquirir antes a autonomia, né, a sua independência financeira, para então constituir um casamento. E só a partir daí ele tomava uma jovem, né, uma donzela, uma moça virgem, né, casta, para se casar. Então era muito comum o homem ser um pouco mais velho do que a mulher, né? E quando um rapaz ele propunha um compromisso para uma moça, né, o que nós chamamos hoje de noivado, na época bíblica esse compromisso já era muito sério, tão sério que para desfazer esse compromisso de noivado era necessário seguir todo um protocolo, né? Não era uma coisa simples, porque o compromisso de noivado já era seríssimo, tanto que se essa moça noiva, né? Vou dizer noiva para ficar mais fácil da gente entender. Se essa moça noiva se envolvesse com outro rapaz, era uma coisa seríssima, era considerado uma traição muito séria, né? Já dentro do noivado. Quando a moça ela se casava com o rapaz, ela passava a pertencer à tribo, né, da família do esposo, do marido, né? Então, se ela fosse, por exemplo, da família de Judá e ela se casasse com um rapaz da tribo de Efraim, ela passaria a ser da tribo de Efraim, né? Ela deixaria a tribo da família dela. Mas todo rapaz que se casava, né, com uma moça, ele dava ao pai dela um dote, né? Porque afinal de contas, o pai teve todo o empenho para educar aquela moça, né? E ali quando ela estava saindo de casa, já para pertencer à tribo do marido, à família do marido, então o pai dela precisava receber essa compensação que era o dote, né? Era o chamado dote. E eu acho isso uma coisa muito bonita, né? Um rapaz, para tomar uma moça em casamento, ele ofereceu um dote ao pai dela, né? Eu acho um costume muito bonito. Porque afinal de contas a família da moça estava perdendo aquela moça, né? Porque ela passaria a integrar a família do marido, então era necessário haver essa compensação, né? Quando uma moça ela tinha um status social considerado, né, dentro dos padrões,
né? Geralmente o pai dela pedia que o futuro esposo assinasse um contrato, né? Estipulando todos os direitos que essa moça ia ter, tanto no sentido material quanto em outros sentidos também. No caso dela ficar viúva, como ficaria o sustento dela, no caso do rapaz se divorciar dela, o que ela receberia, né? Esse contrato se chamava get, né? E os deveres do homem dentro de um casamento, entre outros, tá? Seria dar o sustento para a esposa, dar roupas para ela, vestimenta, calçado, alimentos, né? Protegê-la, prover, né, o que fosse necessário para ela. E também a moça tem direitos à intimidade conjugal, né? É um direito da moça a intimidade conjugal, e mais para frente eu vou explicar por quê, né? Esse é um direito dela. É que, na verdade, o homem, na época bíblica, ele tinha direito de tomar mais de uma esposa, né? A Bíblia nunca condenou o fato de o homem ter mais de uma esposa. Então, por ele poder ter mais de uma esposa, então era direito da mulher, né? Um dever do homem, um direito da mulher que ela tivesse acesso à intimidade, né, com esse marido. Por quê? Porque se ele poderia ter várias esposas, né, se não fosse assim, se a mulher não tivesse a intimidade conjugal como um direito, talvez esse homem pudesse passar mais tempo com uma das esposas e a outra talvez não tivesse tempo de qualidade com esse marido para que ela pudesse ter essa intimidade conjugal, né, e daí gerar filhos. Então é por isso que esse é um direito da mulher. Dentro desse modelo onde o homem pode ter mais de uma esposa, é proibido que a mulher tenha mais de um marido, tá? Tem que deixar claro, porque o homem pode ter, né, um casamento múltiplo, mas a mulher ela tem que ser fiel a um único homem, né? E isso é uma coisa simples de entender até pela questão biológica, né? Por exemplo, se um homem ele tem mais de uma esposa, né, e ele sabe ali que pelo dever da fidelidade conjugal, todas essas esposas só têm a ele como marido, se cada uma dessas esposas fica grávida ao mesmo tempo, todo mundo sabe quem é o pai dessas crianças, todo mundo sabe quem é a mãe e quem é o pai. Agora, se uma mulher tivesse mais de um marido e ela ficasse grávida, de repente nos tempos bíblicos, como saber quem é o pai da criança, né? O pai ficaria desconhecido, porque ela teria mais de um cônjuge, né? Então é até uma questão lógica, né? Pensar assim, que o homem pode ter mais de uma esposa, mas a mulher não pode ter mais de um marido, né? E antigamente existia o termo concubina. O que era uma concubina? A concubina era uma esposa que ela não tinha um contrato. Desculpa, eu falei que o contrato chama guete, mas na verdade não é. O contrato de casamento chama ketubá, tá certo? Não é guete, eu me confundi aqui, me desculpa, agora que eu lembrei. O contrato de casamento chama-se ketubá. A concubina era uma esposa, né, sem a ketubá. Então, ela não tinha um contrato que assegurava ali os direitos, mas, embora sem o contrato, o homem concedia a ela os mesmos direitos que ele concedia à esposa que tinha o contrato, a ketubá, né? E os filhos da concubina
herdavam juntamente com os outros filhos da mesma forma, não havia diferença entre os filhos das concubinas e os filhos das esposas com contrato. E por que isso? Porque uma concubina aceitava se casar, né, sem contrato. A concubina era uma mulher que ela se consagrava a um homem, né? Ela se consagrava como esposa, ainda sem a formalidade do papel, do contrato, né? E por que uma mulher aceitaria se tornar uma concubina? É que, na verdade, geralmente as concubinas vinham de um status social menor, inferior, na verdade, né? Muitas vezes elas não tinham o pai ali no momento do casamento para exigir um contrato, enfim, e o status social dela era inferior. Então, ao casar-se, ela como concubina, ao consagrar-se àquele homem como esposa dele, né, consagrar a fidelidade dela a ele, na verdade ela estava se elevando socialmente, né? Foi o caso, por exemplo, da Hagar, que era serva de Sarar e de Abraão, né? A Hagar, ela elevou o status social dela através do concubinato com Abraão, né? A Hagar, ela gerou Ismael, né? Que é o filho dela com Abraão. Então, ela passou de um status de serva, de quem estava ali naquela casa de Abraão, como serva de Sara, que era esposa de Abraão, e passou a ser uma concubina. Então, ela tinha um status ali de esposa com direitos, né? E tudo mais. Um outro exemplo também foram as concubinas de Jacó, né? A Bilá e a Zilpá. Na verdade, Jacó era casado com duas irmãs, que eram Raquel e Leá. E a Zilpá e a Bilá, que eram servas, né? Zilpá era serva de Leá e Bilá era serva de Raquel. Mas, na verdade, tanto Bilá quanto Zilpá eram irmãs de Leá e Raquel, só que elas eram filhas de Labão, o pai da Raquel e da Leá, com uma serva. Né? Enquanto a Raquel e a Leá eram filhas de Labão com a esposa, né, legítima, a Zilpá e a Bilá eram filhas de Labão com uma serva dele. Então, elas tinham status social inferior, né, as duas que foram esposas, né, e ao se tornarem concubinas de Jacó, elas elevaram o status delas, né, porque elas passaram de servas a esposas, porque a concubina é uma esposa. Hoje na nossa sociedade a palavra concubina ela tem um sentido pejorativo, né, porque o concubinato é considerado uma relação de amantes, considerado uma relação extraconjugal. É diferente, por exemplo, eu me esqueci agora o nome, só um momento, por favor. Da união estável, né? Porque a união estável, para ela ser reconhecida pela justiça hoje, na nossa sociedade de hoje, ela tem que acontecer entre um homem que esteja civilmente, né, solteiro e com uma mulher também que perante a lei civil está solteira, né? Aí nesse caso pode haver a união estável que depois pode ser convertida em casamento. Agora, se um homem ele já tem uma esposa com quem ele tem uma união estável ou legitimada, né, pela justiça, ou um casamento civil, se ele toma uma outra esposa, né, ele não vai ter ele não poderá perante a nossa lei atual ter nenhum tipo de legitimidade em relação a essa segunda união. Essa segunda união não poderá ser considerada união estável, muito menos casamento, né? Caso o homem já tenha um primeiro casamento civil.
Porque perante a nossa lei, pelo menos aqui do Brasil, o casamento com uma segunda pessoa no papel seria bigamia, acho que é um crime, se eu não me engano, né? E a união com uma segunda pessoa depois da cônjuge, né, não pode ser considerado união estável, é considerado concubinato, que é uma relação que não dá nenhum direito, né, a essa mulher concubina, né? E eu acredito que até no Estado de Israel também seja assim. Eu não me inteirei das leis, né, atuais, mas se eu não me engano lá também o que é lei é a monogamia, né? É um único casamento civil. E olha que coisa curiosa, se a família de Jacó, né? Para quem não sabe, Jacó ele teve o seu nome mudado para Israel. Então a família de Jacó é a família que de fato fundou, né? Iniciou, deu origem à nação de Israel, né? Jacó junto com suas 4 esposas, Leá, Raquel, Bilá e Zilpá, né? Junto com essas 4 esposas, ele deu origem às 12 tribos de Israel, que deu origem à nação, ao povo, né? Então, se hoje Jacó com as suas 4 esposas estivesse em Israel, com seus 12 filhos, ele, por incrível que pareça, ele estaria numa situação irregular perante a lei do país, que eu acredito que seja monogamia obrigatória, né? Eu sei que tem alguns países do Oriente Médio que permitem o casamento com mais de uma esposa. Se eu não me engano, o casamento com até 4 esposas, né? E até 4 esposas, se eu não me engano, é justamente pela questão do tempo, né? De qualidade ali que o marido deve dar a cada esposa, né? Porque o marido tendo no máximo 4 esposas, ele poderia ali dedicar pelo menos uma semana do mês a cada uma delas, né? Caso elas morem em casas separadas, né? Tem essa questão também. Mas pela Bíblia, o homem poderia ter até 16 esposas, desde que ele possa sustentá-la, né? Geralmente quem tinha 16 esposas, acho que, desculpa, não são 16, são 18 esposas, né? Quem poderia ter 18 esposas seriam os reis, né? Os nobres, as pessoas muito ricas, né? Davi teve, entre esposas e concubinas, ele teve, se eu não me engano, 16, né? Eram poucas esposas e bem mais concubinas, né? Agora, Salomão, ele teve mais de 1000 mulheres, né? Entre esposas e concubinas, e eu acredito que seria muito difícil ele cumprir essa parte de dar a elas o direito da intimidade conjugal, né? Porque ainda que ele ficasse com uma mulher por dia, né? Ou por noite, ele demoraria uns 3 anos ali para estar com cada uma delas, né? Então, não, acho bem difícil que ele tenha cumprido essa parte do direito à intimidade conjugal, né? E também no caso de Salomão, o grande problema é que ele se casou com mulheres estrangeiras, mulheres que serviam a outros deuses, e essas mulheres corromperam ali né, a espiritualidade de Salomão, no sentido de que ele acabou ali num período de tempo para satisfazer, né, o desejo, a vontade dessas mulheres. Ele fez um pouquinho de culto a esses deuses delas, né? Permitiu que houvesse culto aos deuses dessas mulheres estrangeiras, né? Infelizmente, né? E assim, tanto é prova de que era uma permissão bíblica de que o homem poderia ter mais de uma esposa, que na Torá, né, no livro de Deuteronômio, aqui no capítulo 21, no versículo 15, é estabelecido até
a questão de herança, né, em relação aos filhos dessas múltiplas esposas, né? E diz assim, na lei, né, de Deus, se um homem tiver duas mulheres, uma a quem ama e outra a quem aborrece, e uma e outra lhe derem filhos, e o primogênito for da aborrecida, no dia em que fizer herdar a seus filhos aquilo que possuir, não poderá dar a primogenitura ao filho da amada, preferindo-o ao filho da aborrecida, mas reconhecerá por primogênito, né, ao filho da aborrecida, reconhecerá por primogênito, dando-lhe dobrada porção de tudo quanto possuir, porquanto aquele é o primogênito do seu vigor, o direito da primogenitura é dele. Ou seja, naquela época, o filho primogênito tinha direito a uma porção dupla da herança, né? E aqui nessa parte de Deuteronômio, que já faz parte do que se chama de lei, né? Que são os preceitos divinos, diz que se um homem tiver duas mulheres, uma a quem ele ama, outra a quem ele aborrece, seria assim, não é bem um desprezo, ele gosta menos dela, né? Se o filho primogênito for daquela que ele gosta menos, ele não pode dar a primogenitura, a herança dobrada, para o filho da amada. Se o primogênito é da esposa que ele gosta menos, que ele ama um pouquinho menos, ele tem que reconhecer a primogenitura desse filho, né? Independente da esposa ser mais amada ou menos amada, né? Dentro da questão de lei, existe um princípio que é o seguinte, que diz assim, que o que a Torá proíbe jamais pode ser permitido, jamais nenhuma decisão rabínica pode permitir o que a Torá proíbe. Porém, aquilo que a Torá permite pode vir a ser proibido por uma decisão rabínica, né? E há alguns anos, né? Acho que mais de 1000 anos, se eu não me engano, houve uma decisão rabínica de que esse direito do homem tomar mais de uma esposa deveria ser proibido, né? Essa permissão da Torá do homem tomar mais de uma esposa deveria ser proibida, né? Porque o rabino teve problema com a sua segunda esposa e isso o fez ter uma inspiração divina de que a questão do casamento com múltiplas esposas traria problema, não só para ele, mas para os outros judeus também. Então, houve uma decisão rabínica de se proibir o casamento com múltiplas esposas. Porém, se a gente for avaliar também o contexto histórico, a gente percebe que os judeus estavam no exílio, né? Eles estavam fora de Israel, eles estavam, a maioria deles, em países europeus, onde imperava a monogamia, né? A monogamia obrigatória. Então, realmente, se a gente for pensar num contexto histórico, eles estando fora de Israel, realmente o casamento com múltiplas esposas traria muito problema para os judeus, porque seria uma coisa diferente, que destoaria da norma ali da sociedade onde eles estavam inseridos, né, as sociedades ocidentais. Então, é preciso levar em conta também esse contexto histórico, apesar de que a justificativa oficial, né, para que se tenha proibido isso que a Torá permite, que é o casamento com múltiplas esposas, seria de que o rabino teve realmente uma inspiração divina, de que assim como ele estava tendo problema com a sua segunda esposa, outros membros da comunidade judaica também poderiam ter problemas da mesma ordem, né? E se a gente for traçar um paralelo com a nossa sociedade de hoje, qual seria a principal diferença, né, entre uma época em que era permitido o casamento com mais de uma esposa e os dias de hoje em que impera, né, na maioria dos países a monogamia obrigatória? A questão é a seguinte,
Hoje, se uma mulher ela tem uma determinada idade, né, e ela é solteira, né, e ela percebe que todos os bons homens, né, os homens responsáveis, aqueles que têm capacidade de tomar a liderança de um lar, de conduzir uma família para uma direção certa, tanto do ponto de vista espiritual quanto do ponto de vista natural, né, material e tudo mais. Se a mulher solteira hoje, depois de uma determinada idade, ela percebe que esses bons homens estão todos casados, o que vai sobrar para ela é procurar dentre aqueles homens que não têm o perfil ideal, né? Não digo que são maus homens, mas são homens que ainda de repente não desenvolveram o seu pleno potencial de liderança, né? A sua capacidade de liderança. Homens talvez que tenham uma personalidade um tanto mais frágil, né? E, enfim, homens que não seriam o ideal, né? Ela não pode, por exemplo, escolher ser a segunda, terceira, quarta esposa de um homem que realmente tem uma liderança forte, capacidade de liderança bem desenvolvida. Ela não pode escolher fazer parte de uma família, de um clã que está bem constituído. Ela não tem esse direito, né? E se a gente for pensar, nós mulheres, né? Se a gente for pensar sem hipocrisia, né? Uma mulher que hoje ela tá mal casada com um homem que ele não sabe liderar, ele não sabe em qual direção ele está conduzindo a família, ele não tem, de repente, os princípios bíblicos bem ali firmados, ele pode ter algum tipo de vício, né? Não digo vícios químicos, né? Mas talvez um vício em videogames, vício em ou de repente é um homem que é relapso em relação à família, ele prefere ir praticar um esporte com os amigos, a ter tempo de qualidade com a família, enfim, tem vários problemas. Uma mulher que hoje é mal casada com um homem que não é um bom líder, né, para a família, se ela fosse pensar se ela pudesse voltar atrás e ela estivesse solteira, né? Será que ela não preferiria ser a segunda, terceira, quarta esposa de um homem top, né? E quando eu digo top, não é no sentido de beleza ou de dinheiro, mas no sentido realmente de liderança, né? De saber conduzir uma família segundo os preceitos bíblicos e também no que tange a tudo que é natural, né? Saber educar bem os seus filhos, conduzir as questões materiais da família de uma forma assertiva. Será que essa mulher que está mal casada hoje, será que se ela pudesse voltar atrás e ela tivesse o direito, a possibilidade de ser uma segunda, terceira, quarta esposa de um homem que é um excelente líder, né, para uma família, um patriarca de verdade, será que ela não preferiria esse casamento com múltiplas esposas, ser a segunda, a terceira ou a quarta esposa desse bom líder, do que ter como um esposo exclusivamente dela um homem que é um mau líder, né? Que não sabe conduzir uma família, né? E oferecer segurança emocional para uma mulher. É uma coisa a se pensar, né? Mas hoje também no Ocidente é como eu falei no início, né? Naquela época bíblica, o rapaz, quando ele iria tomar uma moça como noiva, né? Já era um compromisso muito sério, né? Para desfazer aquele noivado, tinha todo um protocolo, não era uma coisa fácil. Se ela traísse aquele rapaz, também era uma coisa, no noivado já era uma coisa muito séria. Hoje o que a gente vê mocinhas, né, adolescentes, moças jovens aí, no máximo na casa dos 20 anos de idade, perdendo a sua virgindade, né,
E às vezes no namoro, que é só realmente um namoro, não é um noivado, nada, é simplesmente um namorinho, né? E isso é visto como uma coisa normal. Eu até tenho um vídeo aqui no YouTube que se chama Os adolescentes deveriam namorar? É uma pergunta, né? Os adolescentes deveriam namorar? Eu acho que vale a pena ver, né? Porque isso não é o padrão bíblico, né? O padrão bíblico é que as moças, né, e mesmo os rapazes, eles tenham a primeira relação íntima após o casamento, num compromisso bem firmado, né, num compromisso de proteção. E a lei diz isso aqui, ó, a lei de Deus, né, que eu me refiro no livro de Deuteronômio, capítulo 22, versículo 28, diz assim: se um homem achar moça virgem que não está desposada, ou seja, que não é noiva, tá? Virgem não desposada é que não é noiva, virgem desposada é noiva, tá? Só para vocês entenderem. Então, vou ler aqui de novo. Se um homem achar moça virgem que não está desposada e a pegar e se deitar com ela e forem apanhados, então o homem que se deitou com ela dará ao pai da moça 50 ciclos de prata e uma vez que a humilhou, lhe será por mulher, não poderá mandá-la embora durante a sua vida. Então vocês veem o compromisso aqui, né, de um rapaz que ele tira ali a virgindade de uma moça, né? É algo assim muito sério. A lei diz que ele deveria pagar um dote ao pai dela e tomá-la em casamento e não poderia se separar dela, em hipótese alguma, né? E então é uma coisa muito séria, algo para a gente pensar, né? Essa banalização aí né, do início aí à vida íntima, né? Que as pessoas têm numa idade tão jovem, né? Adolescência, né? É uma coisa muito complicada. Dentro do padrão bíblico, todas as mulheres estariam protegidas, né? Porque até se a gente for pensar, se um homem, para ele ter uma vida íntima com uma mulher ali, com uma virgem, né? Ele tem que ter o compromisso de casar com ela e tudo mais, de assumir a proteção para elas. Ele tem que assumir o compromisso de protegê-la e tudo mais, né? E também a possibilidade dele ter mais de uma esposa, então quer dizer, dificilmente haviam mulheres solteiras nessa sociedade, solteironas, né? Como a gente vê hoje, que não conseguiram se casar. Porque se ela poderia vir, se ela não fosse a primeira esposa de alguém, ela poderia ser a segunda, a terceira, a quarta e por aí vai. Né? Então, as mulheres estavam protegidas dentro dessa sociedade. Essa sociedade patriarcal, né? Por mais que as pessoas aí possam dizer que fosse uma sociedade que oprimia a mulher, mas não, pelo contrário, as mulheres estavam protegidas dentro desse modelo de sociedade. Né? E a mulher cabia o papel de educar os filhos em casa, né? E de trazer espiritualidade para o lar, trazer essa chama da espiritualidade para o lar. Inclusive é dito que a matriarca Sara, né, as velas do Shabat, quando ela acendia as velas do Shabat, essas velas ficavam acesas até o outro Shabat, né? E o que isso simbolizava? Que a chama da espiritualidade estava sempre acesa, dessa conexão com Deus, né? E a mulher que traz isso para o lar, embora seja o homem que deva ensinar Torá, né? Ensinar a Bíblia para sua esposa e para os seus filhos, mas a mulher cabe o papel de deixar essa chama acesa, né? Essa conexão. Por quê? Porque a mulher ela tem uma intuição muito forte, né? Então a conexão dela com Deus é uma coisa muito direta, né? Ela consegue entender, compreender os sinais sutis, né? Da espiritualidade, da comunicação entre ela e o Criador, né? E a espiritualidade dos filhos também vem através da mulher, tanto que no judaísmo é considerado judeu aquele que vem de uma mãe judia, de um ventre judaico, né?
seja de uma mãe que já nasceu em família judia, ou de uma mãe que é convertida, né? Que fez todo o processo ali de conversão, de fato, né? Dentro desse modelo bíblico, né, e aí eu já digo mais baseada no modelo judaico-messiânico, né, que acredita que Jesus é o Messias, Jesus, que em aramaico o nome dele é Yeshua, né? Então, dentro desse modelo judaico-messiânico, qual é a hierarquia do lar? Primeiro vem o Criador, abaixo do Criador o Messias, que é Yeshua, né, é considerado pelos messiânicos Yeshua, e abaixo do Messias o marido, né, e abaixo do marido a mulher, né, e depois os filhos. Então essa é a hierarquia, né? Então o homem, para ele liderar bem, né, para ele ser o superior ali na hierarquia em relação à sua esposa e os seus filhos, ele tem que estar submetido à liderança, né, acima dele, do Messias e, por sua vez, do Criador, né? Isso é fundamental. No judaísmo, acredita-se em almas gêmeas, né? Acredita-se que as almas, tudo nesse mundo tem um aspecto feminino e masculino, né? Até mesmo o Criador, ele tem um aspecto feminino que é a Shekhinah, né? A Shekhinah é a presença divina imanente, né? Que fica nesse mundo. É a presença ali que acompanhava os hebreus ali no deserto, quando eles estavam liderados por Moisés, né? Então, essa presença divina imanente, chamada de Shekhinah, ela é o aspecto feminino, né, do Criador. Então, tudo nesse mundo tem um aspecto feminino. O Messias tem a sua noiva, né? E existem mulheres que simbolizaram, né, que personificaram essa noiva do Messias. Maria Madalena foi uma delas, mas isso eu vou deixar para um outro vídeo que eu quero fazer, né? Então existiram ao longo da história mulheres que personificaram essa noiva do Messias, assim como existiram homens que personificavam o próprio Messias, né, na sua geração. Por exemplo, José, né, filho de Jacó, que foi governador no Egito, ele tinha ali o seu arquétipo de um Messias, né? De um ungido, de um justo. Davi também, né? O rei Davi na sua época. Então, nas diferentes gerações, existem pessoas, né, que têm esse arquétipo, né? Não são exatamente o Messias, né? Eu acredito que Jesus é o Messias, tá? Eu sou messiânica nesse sentido. Então, para mim, Yeshua é o Messias. Então, não são Messias como Yeshua, né? Yeshua é o Messias, é Yeshua HaMashiach, Yeshua o Messias. Mas em cada geração existe justos, né? Que personificam ali o Mashiach, né? Como foi, no caso, o rei Davi. Então, existem também nas gerações mulheres que personificam a noiva do Messias, né? Mas isso é um conceito bem complexo que não daria para explicar aqui. Então, voltando ao que eu estava dizendo, tudo nesse mundo tem um aspecto masculino e feminino. Então, a alma, quando ela é criada, ela tem um aspecto feminino e um aspecto masculino, né? É isso que se chama de almas gêmeas, né? As almas gêmeas, elas são, na verdade, parte de uma unidade, né? Elas são uma unidade composta, né, ali por duas pessoas, uma parte masculina e uma feminina. Porém, mesmo dentro desse conceito de almas gêmeas, é possível que um homem tenha mais de uma alma gêmea, né? Porque alguém poderia perguntar, se o homem pode ter mais de uma esposa, será que só uma delas é alma gêmea? Como que fica essa questão? Pode ser que realmente somente uma delas seja a alma gêmea dele, né? Porque para viver com a sua alma gêmea tem que ter um nível de elevação espiritual alto, né? Porque se as almas gêmeas elas estiverem em níveis de espiritualidade diferentes, níveis de evolução espiritual diferentes, elas não se encontram, né? Então é possível que somente uma das moças ali seja a alma gêmea do marido, né?
mas pode ser que ele tenha mais de uma alma gêmea. Por quê? Porque a nossa alma tem 5 níveis, né? Esses níveis, eles estão descritos na Bíblia, mas no idioma original, hebraico, tá? Nas traduções, todos esses níveis são traduzidos simplesmente pelo termo alma. Então, é por isso que a gente não sabe que existem 5 níveis da alma, que são Nefesh, Ruach, Neshama, Hayá e Yehidah. Por exemplo, no caso de Jacó, que casou, né, ali com duas irmãs, Raquel e Lia, né, e depois se casou com as outras duas, a Zilpá e a Bilá. No caso de Jacó, a Raquel, ela era a alma gêmea dele em relação aos níveis da alma que são mais ligados à fisicalidade. E a Leá era a alma gêmea dele, nos níveis da alma que são mais ligados à espiritualidade. Por quê? Porque muitas vezes acontece isso. Quando o homem ele tem mais de uma alma gêmea, né, é provável que seja ali como no caso de Raquel e Leá. A Raquel, ela tinha uma questão mais forte em relação à fisicalidade e a Leá em relação à espiritualidade, né? Ambas tinham funções ali muito importantes para Jacó na constituição daquela família, né, das 12 tribos. Ambas tinham um papel, né, só que era um papel distinto, né, uma ligada à fisicalidade, a outra mais à espiritualidade. E por questões cabalísticas também aqui, que não vem ao caso explicar nesse vídeo, Jacó, durante um tempo, ele teve dificuldade em reconhecer os atributos de Leá, né, em valorizar plenamente os atributos dela, né, mas isso depois, mais para frente, aconteceu, principalmente quando ele teve o nome dele mudado para Israel, né, aí ele passou ali a valorizar mais os atributos de Leá, compreender melhor, né, todas as qualidades espirituais que ela tinha, tá? Então é só para dizer ali que por isso que no início Jacó é dito, né, que Jacó amava mais a Raquel e Leá era, entre aspas, desprezada. Não é que ela era exatamente desprezada, é que ele valorizava mais, ele enxergava mais os atributos de Raquel, tá? Mas isso é papo para um outro vídeo. Ainda quanto à questão das múltiplas esposas, muitas vezes hoje se diz que o casamento com múltiplas esposas jamais foi um plano de Deus, mas isso não é verdade, tá? Porque no livro de Ruth, né? Ruth é uma ancestral do rei Davi. No livro de Ruth, quando ela vai se casar com Boaz, os anciãos da cidade, os sábios, né, dizem para Boaz que desejam que a Ruth seja para ele como Raquel e Leá, que ambas juntas edificaram a casa de Israel. Então ali é dito, né, que o desejo dos anciãos, dos sábios da cidade, eram que Ruth fosse para Boaz como Raquel e Leá foram para Jacó, porque ambas juntas, Raquel e Leá, edificaram a casa de Israel, tá? E se você pegar o nome Israel, cada letra que forma o nome da nação Israel tem um nome de um patriarca, né? Então tem o I de Isaac, S de Sara, R de Rebeca, o A, se eu não me engano, enfim, eu não sei, eu não vou me ater a isso porque eu vou me perder aqui. Eu sei que o nome Israel, ele tem as letras dos nomes dos patriarcas e das matriarcas, né? Então os patriarcas eram Abrão, Isaac e Jacó, e as matriarcas eram Sara, Rebeca, Leá e Raquel. Tá? Então que fique bem claro, Leá e Raquel estão ambas ali como matriarcas, né? Que constituíram ali a nação de Israel. Ainda sobre a questão de ter mais de uma gêmea, é dito que na primeira gravidez de Eva, né, ela teve 5 filhos, Caim e Abel, mais 3 meninas, né, e é dito que
Caim casou com uma das suas irmãs gêmeas, porque naquela época era permitido, né? Caim casou com uma de suas irmãs gêmeas. E Abel casou com duas, né? E é por causa dessa gêmea excedente de Abel, dessas duas almas gêmeas de Abel, que Caim ficou enciumado dele e gerou todo aquele problema, né? Que culminou ali na morte de Abel, tá? Então, só para vocês saberem, né, em relação a isso, a ter mais de uma alma gêmea, né? É dito que Abel tinha mais de uma alma gêmea, e alguns vão dizer que, na verdade, a gêmea excedente seria a alma gêmea de Caim, era por isso que ele estava enciumado, tudo mais, mas enfim, né? Tem outros que vão dizer que não, as duas eram realmente almas gêmeas de Abel, né, e Caim simplesmente teve ciúme porque ele só tinha uma, né, alma gêmea, enquanto o irmão tinha duas, né? Tem isso também. Para não dizer aqui que a Bíblia é totalmente um livro que no que tange a família fala de casamento com múltiplas esposas, a Bíblia também fala de casais monogâmicos. Os patriarcas Isaac e Rebeca são um exemplo disso. Então, perante a Bíblia, não há nenhum problema no casal resolver ser monogâmico, desde que isso, claro, não se torne um problema para eles enquanto casal e para eles enquanto família, né? Se eles podem gerar filhos e serem felizes, né, como um casal monogâmico, não há o menor problema, né? Existem casais monogâmicos na Bíblia, né? E como eu disse, o maior exemplo é Isaac e Rebeca, né? Os que são pais de Jacó e de Esaú. Até porque o casamento com múltiplas esposas não seria, né, para qualquer homem. O homem, para ter mais de uma esposa, ele teria que ter uma capacidade de liderança forte, né? Porque ele vai liderar um lar. Se liderar uma esposa já é difícil, imagina mais de uma, né? Então não é para qualquer um. E também pela questão financeira, né? Embora nos dias de hoje, se fosse permitido o casamento com mais de uma esposa, hoje em dia as mulheres trabalham, né? Seria possível, por exemplo, uma das esposas ficar em casa, cuidar dos filhos e a outra trabalhar para ajudar a gerar renda. Nos dias de hoje isso seria possível, né? Mas na época bíblica, como o homem ficava responsável pelo sustento, então para ter mais de uma esposa ele teria que ter uma renda suficiente para isso, né? Além da capacidade de liderança ali acentuada, né? Uma visão sistêmica, que é uma coisa também que eu quero gravar um vídeo sobre isso, a visão sistêmica sobre a família, a capacidade de enxergar o todo, né? A família como um todo, né? E ele teria que ter, enfim, essa liderança alta, né? No Novo Testamento é dito que Jesus dá um exemplo, né? Na parábola das 10 virgens, ele vai falar de 5 virgens prudentes e 5 virgens nécias, né? Tolas, loucas, né? Então, nessa parábola, o noivo tinha 10 noivas, com 5 ele acaba se casando e as outras 5 acabam perdendo o casamento. Então, também é um casamento com múltiplas esposas, tá? Nessa parábola do noivo. Mas como não era, né? Não seria nos dias de hoje, né? E já não era naquela época algo para todo mundo, né? Existiam também os homens que preferiam ter uma única esposa, né? Serem monogâmicos. E já era assim naquela época, e deveria ser agora, que o homem, como eu falei no início, primeiro ele adquirisse uma autonomia, uma independência financeira para depois tomar uma moça em casamento. Então, mesmo no meu vídeo que se chama os adolescentes deveriam namorar, eu falei que se eu tivesse uma filha, eu preferiria casá-la virgem aos 18 anos com um rapaz de uns 28 anos. Por quê? Um rapaz com 28 anos, ele já teria feito faculdade, já teria pelo menos ali uns 5 anos de carreira, né? Ele poderia nesse tempo crescer na carreira, guardar um dinheiro, enfim, tá preparado para o casamento. Então,
Eu acho que o homem ele deve se casar um pouquinho mais velho, a mulher mais jovem, o homem mais velho, né? Na minha visão, eu falando como eu agiria se eu fosse mãe, caso eu tivesse uma filha, eu acho que a diferença ideal entre um rapaz e uma moça ali para um casamento seria de uns 10 anos, né? Eu acho, né? Isso na minha opinião. Se o homem consegue se segurar ali, a não ser que ele tenha paz muito bem de vida, né? Que possam ali, ele já novinho, né? Recém-formado, já tem uma condição de assumir um casamento, uma família, né? Mas se não é esse o caso, eu acho que o homem ele deve esperar até mais tarde, né? Primeiro ele se posicionar bem na vida, profissional e financeira e tudo mais, para depois tomar uma moça. E quando ele for tomar uma moça em casamento, ele procurar fazer isso com uma moça mais jovem, né? De preferência, né? E essa é a minha visão. E era assim na época, né? Geralmente o rapaz ele era um pouquinho mais velho do que a mulher e a mulher se casava virgem, né? Bem jovenzinha, né? E isso na época bíblica. No caso de na época bíblica, na época bíblica, desculpa, tô aqui toda gaguejando. Na época bíblica, no caso de um casamento não dar certo, era possível o divórcio, né? Eu vou até citar um termo aqui. Sim, na época bíblica era permitido o divórcio, né? Mas caso o homem se divorciasse da mulher e ele desse para ela aí sim o que se chama de get, né? Que é um distrato de casamento, é um papel de divórcio, né? Se ela se casasse com outro e de repente ficasse viúva ou se divorciasse também daquele outro, ela não poderia voltar com o seu primeiro marido, tá? Isso está escrito aqui no livro de Deuteronômio, capítulo 24, está escrito assim: se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele lhe lavrar um termo de divórcio, que é o get, e lhe der na mão e despedir de casa, se ela saindo de sua casa e se casar com outro homem, se este homem lhe aborrecer e lhe lavrar termo de divórcio e lhe der na mão e a despedir da sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então seu primeiro marido que a despediu não poderá tornar a desposá-la, para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor, assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Tá? Então, uma vez que a mulher se separou, se envolveu com outro, ela não poderá, pela lei, voltar ao seu primeiro marido, né? E eu sei que muita gente vai dizer, mas isso é uma questão de outra época. Mas viver de acordo com o que diz a Bíblia ou não depende de cada um de nós. É aquilo que eu falei. Se a pessoa prefere os valores transitórios desse mundo, dessa época, né? Que amanhã já podem ser outros valores, porque como eu disse, são transitórios, vão mudando com o tempo, aí é problema de cada um. No meu caso, se eu fosse constituir família, eu preferiria me ater aos valores bíblicos, que são valores eternos, né? Mas aí depende de cada um, né? Para alguém que esteja me ouvindo, tudo isso, esse papo de Bíblia, pode ser coisa do passado e tudo bem, né? Cada um tem a sua opinião. O Messias, Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, ele disse que pela dureza dos corações é que foi permitido no Antigo Testamento dar cartas de divórcio, mas que não é o ideal. O Messias diz que se um homem repudiar a sua mulher e não for por motivo de imoralidade sexual dela, né, ele tá adulterando, e ele tomar outra mulher, ele tá adulterando contra ela, e aquele que se casar com ela que foi repudiada estará cometendo adultério também. Por quê? Porque o adultério, os pastores não vão dizer isso, né?
provavelmente. Mas o adultério é o relacionamento de um homem com uma mulher casada, tá? O relacionamento de um homem com uma mulher solteira não é adultério. É traição, caso esse homem tenha ali com a sua esposa um contrato tácito ali de monogamia, né? Se a esposa espera monogamia e esse homem toma uma mulher que é solteira, é uma traição, mas não é adultério. Adultério é a relação de um homem, seja ele solteiro ou casado, com uma mulher casada. Então, para se constituir adultério, depende do status marital, né, da mulher. Se a mulher for casada, é adultério. Se a mulher for solteira, pode ser uma traição ou não, depende, porque tem casais que não são monogâmicos, né? Mas não é adultério, tá? E o Messias, aliás, o Messias disse isso, que se um homem repudiar uma mulher e não for por motivo de imoralidade sexual dela, e ela viesse casar com outro e ele se casar com outra, ele vai estar adulterando contra a primeira esposa, e a esposa que foi repudiada e se casou com outra também estará em adultério. E o apóstolo Paulo, Rabino Shaul, também disse, né, ele recomendava que uma mulher não deixasse o seu marido, não se divorciasse. E caso ela viesse a se divorciar, que ela não se casasse, né? Eu também, se no meu caso acontecesse isso, eu acho que eu seria da mesma opinião também. Se eu me divorciasse, que não fosse por motivo de questão de imoralidade sexual minha, etc., eu acho que eu também não me casaria, né? Como o Rabino Shaul disse, né? Que uma mulher não se separe do marido, porém, se ela se separar, que não case, que fique sem casar, né? Mas tudo isso depende, cada caso é um caso, tem que ser tudo bem estudado, tá? Eu tô falando aqui de forma genérica, tá? Só me atendo ao que tá escrito aqui. E, enfim, eu acho que a instituição, por exemplo, da monogamia obrigatória, como padrão geral para a sociedade, eu acho, sinceramente, que colaborou para a destruição da sociedade, né? Se a gente for pensar hoje em tudo que está acontecendo, né? Em como as mulheres estão muitas vezes desamparadas, né? E em tudo que aconteceu, eu acho que vem muito por conta desse modelo de monogamia obrigatória, que é diferente do padrão bíblico, semita, né, dos povos do Oriente, que costumam ter múltiplas esposas, né? E, na verdade, isso tudo veio de Grécia e Roma, né? A sociedade greco-romana ocidental era uma sociedade onde a cada ano tinha festas, né, onde aconteciam, assim, de uma mulher se relacionar com mais de um homem, aí ela engravidava e quando o filho nascia 9 meses depois, ninguém sabia quem era o pai. Então, quem era o pai dessa criança? Era o Estado, né? O Estado romano, que era... E isso é uma cultura da Grécia, de Roma, tá? Essa coisa de um filho nascer e não se saber quem é o pai, né? Quando eu falo Grécia e Roma, eu me refiro aos impérios, né? Greco-romano do passado. Não estou me referindo aos países agora, pelo amor de Jesus, né? Os países hoje do Grécia e Roma na atual conjuntura, né, do mundo, são países, né, civilizados, né, tem as suas leis e tal, mas eu me refiro ao Império Romano no passado, né? Havia mesmo essas festas onde todo mundo se relacionava com todo mundo e aí a mulher engravidava e não sabia quem era o pai, né, da criança. Existia isso, que é um modelo totalmente diferente do modelo bíblico, né? Mas tanto em Grécia quanto em Roma, no passado, já havia essa questão da monogamia obrigatória. O homem ele tinha que ter uma única esposa, mas ele poderia se relacionar com moças profissionais, né? Todo mundo entende o que eu quero dizer. Poderia ter relações extraconjugais, inclusive com outros homens, né? Havia isso também, né?
mas ele não poderia ter mais de uma esposa como os povos semitas tinham, né? Então era um modelo ali bem conturbado, né? Acho que caberia um outro vídeo aqui sobre história, né? Aí eu teria que pesquisar direitinho para trazer todas as informações, né? Mas enfim, é isso. E por último, eu quero dizer também que no livro de Isaías tá escrito, né, que nos últimos tempos, aliás, não está escrito nos últimos tempos, se diz naquele dia, né, que a gente não sabe, há interpretações diferentes, se refere aos últimos tempos ou se aquele tempo que estava ali próximo da época quando Isaías escreveu, né? Mas o fato é que está escrito de maneira profética, né? Que naquele dia, né? E aí cada um tem um entendimento de qual dia é esse. 7 mulheres pegarão na orla da vestimenta de um homem, né? Num tzitzit, né? De um homem, que são as franjas, né? As orlas, né? E dirão, nós nos vestiremos com os nossos próprios vestidos, nós compraremos o nosso próprio pão e nos vestiremos dos nossos próprios vestidos. Então, somente nós queremos que tu se case conosco, né, nos dê o seu nome, seu sobrenome e tire-nos a vergonha de sermos solteiras, né? Então, se a gente imaginar que essa profecia se refere aos últimos tempos, então, na minha opinião, eu acho que o casamento com múltiplas esposas seria uma questão que voltaria a ser discutido, tá? Não instituído, talvez, mas discutido. Eu acho essa uma discussão necessária, né? Não estou pregando casamento com múltiplas esposas aí para ninguém. Eu mesma não irei me casar, né? Sou uma mulher, apesar de ter características de matriarca, né? De mulher alfa, mas eu sigo como uma mulher sigma, né? Que segue o seu próprio caminho, servindo a Deus sem a constituição de uma família. Mas eu acho que toda essa questão de modelos, né? De constituição de família é uma questão que vale a pena ser discutida, né? Não instituída, como eu falei, até porque o problema não é monogamia versus poligenia, né? Que é o casamento de um homem com mais de uma esposa. A questão não é essa. A questão é a discussão de valores mesmo, de modelo, né? Se a gente for comparar realmente um modelo de família numa sociedade semita, né, como é a sociedade judaica, né, pelo menos da época bíblica, e ainda são os povos do Oriente Médio, né, nos dias de hoje, se a gente for comparar com a sociedade, com o modelo de família na sociedade ocidental, ali desde a época dos impérios greco-romano, né? Então, existe muita diferença. Então, acho que são coisas que valem a pena a gente discutir, né? Modelos de família. Mas, se hoje o que funciona bem, né, para cada um de nós é um modelo monogâmico, então que sejamos, né, para quem vai casar, que sejam como Isaac e Rebeca, né? E sejam matriarca e patriarca, né? E dê tudo certo e se inspirem ao máximo possível no modelo bíblico, né? É isso que eu desejo para as famílias, para que a sociedade dê certo, porque a família é a base da sociedade mesmo, né? E é o que eu iria sugerir, né, para cada um de vocês, tá bom? Que Deus abençoe a todos. E o papo de hoje foi só uma reflexão, tá? Eu trouxe alguns elementos aqui para a gente refletir a respeito, tá certo? Que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Um abraço.